no ar mais uma edição do Conexão Cidadã. Há cerca de 1 ano e meio, a pandemia da Covid-19 obrigou muitas pessoas no Brasil e no mundo a uma mudança de comportamentos e também mudou a forma de se fazer muitas coisas. A educação, por exemplo, passou a ser virtual e muitas famílias passaram a conviver com alguns conceitos bastante novos, como o de homeschooling, por exemplo. Mas o que é isso? Para que serve? É mesmo possível educar os filhos, as crianças, os adolescentes dentro de casa? Hoje, o nosso programa vai conectar você a esse tema tão na moda e você vai ver também. No quadro Transformando Vidas, vamos ver a história de superação de uma filha que nunca tinha conseguido provar com documentos quem era a própria mãe. Foi assim por 34 anos. A defensora pública Cristiane Marques, diretora da Escola Superior da Defensoria, bate um papo com a gente sobre esse assunto. No quadro Hora da Redação, o olhar da Defensoria vai aprofundar a análise sobre o homeschooling, ou seja, a educação dentro de casa, para você escrever uma dissertação com os argumentos mais assertivos sobre esse tema. E no quadro Se Liga na Lei, fique por dentro dos seus direitos. Aqui você já sabe, a nossa conexão com a cidadania sempre começa com uma história de superação para inspirar você a sempre buscar os seus direitos. Vem aí mais um episódio do nosso quadro Defensoria Transformando Vidas. Quando nasceu, há 34 anos, Viviane foi registrada com o nome do pai, sem o nome da mãe, por causa de um problema com os documentos da mãe dela. Apesar de sempre conviver e de ser educada pela mulher que a pôs no mundo, Viviane nunca conseguiu provar que tinha uma mãe. Você imagina quantos constrangimentos ela passou por causa disso? Pois em plena pandemia, depois de todo esse tempo, Viviane descobriu que mudar essa situação seria muito mais fácil e rápido do que ela imaginava. Essa é a nossa história de superação de hoje. Quando a gente é criança, a gente não tem muita noção das coisas. Quando a gente começa a crescer, a gente começa a entender muito o significado de não ter mãe no documento, tanto para mim como para ela. Ter que justificar onde a gente chegasse que ela era minha mãe ou era filha dela. Foram 34 anos à espera do tão sonhado nome da mãe. Filha de pai paraibano e mãe maranhense, Viviane passou a vida com a angústia de não ter o nome materno na certidão de nascimento. Minha mãe era casada com outra pessoa na época e no cartório disseram que não podia entrar o nome dela por causa do sobrenome que ela usava do ex-marido dela, que ela nunca tinha conseguido se divorciar. Sempre que tentava resolver o problema, perdia as esperanças. Aonde a gente chegava, nas portas, ela dizia assim, tem que ter um documento que prove que ela é tua mãe, precisa de um teste de DNA, precisa voltar em São Paulo, precisa do documento do hospital, e assim foi. Tudo era um processo muito longo e a gente não tinha condição de manter esse processo, de seguir ele em frente. Quando a filha de Viviane, Maria Luísa, nasceu há 8 anos, a falta do nome de mãe se tornou a ausência do nome de avó. Para registrar minha filha foi 2 meses depois que ela nasceu, porque a gente não conseguia registrar ela porque não tinha avó materna. E para poder aceitar, a gente teve que pedir para colocar o X. Essa história mudou mais rápido do que Viviane imaginava. Foi agora, em plena pandemia, quando ela decidiu buscar ajuda da Defensoria Pública do Maranhão. A gente nunca acredita que em plena pandemia a gente vai conseguir uma mãe no documento, mas eu consegui em menos de 1 mês ter o nome dela. Então eu passei 34 anos esperando e resolvi em menos de 1 mês. O procedimento é um procedimento administrativo. A gente elabora um documento chamado de Termo de Reconhecimento de Maternidade. Essa documentação ela é encaminhada para o cartório de registro civil, onde é emitida uma nova certidão de nascimento constando o nome do pai ou da mãe. Não era só uma questão de registro, era um sonho de família que agora é real.
História muito legal, não é? Aqui ao meu lado eu tenho a alegria de contar com a presença da Defensora Pública Cristiane Marques, que é a diretora da Escola Superior da Defensoria Pública do Maranhão. Seja bem-vinda ao Conexão Cidadã. Oi, Dalva, é um prazer estar aqui, prazer estar conversando com todos os jovens aqui do Maranhão nessa iniciativa maravilhosa. E a gente vai conversar bastante e a gente espera trazer muito conhecimento para vocês nesse programa. Bom, defensora, a gente acabou de ver uma história muito legal, que é a história da Viviane. Ela passou 34 anos sem conseguir provar com documentos que tinha uma mãe e aí passou por uma série de constrangimentos e dificuldades ao longo da vida. Quando ela buscou a defensoria, tudo foi tão rápido e fácil, não passou nem mesmo por um defensor ou uma defensora. A questão foi resolvida com as assistentes sociais aqui da defensoria. Então, queria que você falasse um pouquinho mais a respeito da garantia desse direito, que já é algo mais tranquilo de se conquistar hoje em dia. Então, a situação da Viviane, apesar de ser pouco usual, acontece muito nos interiores. Na nossa atuação aqui na Defensoria, a gente vê pessoas sem mesmo o registro, sem sequer o registro. No caso da Viviane, ela não tinha o nome da mãe, o que também é bem peculiar. Mas algumas pessoas chegam até o final da vida, os 70, 80 anos, sem registro. E isso já é uma coisa que a gente consegue resolver facilmente. A questão da maternidade, da paternidade com o termo de reconhecimento, que, como você falou, é feito apenas pelas assistentes sociais, então não há necessidade de um processo judicial, é algo bem simples mesmo. E a questão da ausência de registro, aí sim a gente passa pelo defensor, faz um processo, mas é algo também que dá para resolver. E que é muito importante por conta, por exemplo, da aposentadoria, de diversos direitos que a pessoa precisa ter acesso, e para conseguir o acesso ela tem que ter um registro. Eu ia perguntar para você agora justamente sobre as implicações de ter problemas ou de não ter nenhuma documentação que prove que você é cidadão daquele lugar. O que pode acontecer com as pessoas e que acontece mesmo com elas que não têm esses registros? Um exemplo muito comum é a aposentadoria, né? A pessoa sem o registro, ela não consegue comprovar a idade que ela tem, então ela não consegue se aposentar. E aí, para isso, quando a pessoa já está idosa, que já tem toda uma dificuldade de locomoção, quer se aposentar por idade, ou então aposentadoria por invalidez, ela precisa ter um documento que comprove a idade dela, né? Esse é um dos aspectos. Alguns benefícios sociais também, a pessoa precisa ter o registro. Por exemplo, questão também de pensionista, se o pai ou a mãe morre, para aquela pessoa ter direito à pensão por morte, ela precisa ter um registro que comprove que ela tem um vínculo de filiação com a pessoa que faleceu. Então é como você falou, é uma forma de se tornar um cidadão. É um direito básico, o direito ao registro. E é uma coisa muito fácil de se resolver, apesar de, para quem não trabalha com isso, parecer um bicho de 7 cabeças, felizmente não é. E a Defensoria está aqui para ajudar nesse quesito. Então, já vamos deixar as pessoas muito bem informadas desse passo a passo. O que fazer? Busca a Defensoria? Pode ir diretamente a um cartório? Qual é o caminho a ser percorrido? Quando há ausência de registro, é necessário buscar a defensoria. E aí a pessoa pode trazer, às vezes eles têm aquela certidão batismal de quando foi feito o batismo, que indica a data do nascimento. Há a possibilidade também, se não tiver, dos depoimentos de testemunhas, vizinhos, amigos que conheçam a pessoa. É possível também, quando trata-se de questão de reconhecimento de paternidade ou maternidade, é possível fazer sem a necessidade da intervenção do defensor ou de um processo judicial, e aí basta vir procurar a defensoria para assinar o termo de reconhecimento, o que também pode ser feito no cartório. E uma coisa que eu acho legal falar, que vem até a calhar com o nosso público, é que até os 18 anos, um ano após completar 18 anos, a pessoa que tem um nome que considera vexatório também pode fazer a alteração de mudar o nome. A
A gente já atendeu diversos casos de pessoas que não se sentiam bem com o nome que receberam, que foi um motivo de angústia durante toda a vida e às vezes até já eram socialmente chamadas por outro nome e aí quando completa 18 anos elas têm essa oportunidade de solicitar, requerer judicialmente a mudança de nome. É o mesmo procedimento que as pessoas LGBTQI+, também percorrem, começam quando querem fazer a mudança do nome? Não, é um procedimento mais simples. O prazo é de 1 ano após completar 18 anos e a pessoa procura a defensoria e informa que aquele nome é um nome vexatório e tudo. É um pouco mais simples que o processo da pessoa que LGBTQIA+, que quer mudar o nome. Mas isso também é possível, o que mostra que hoje a nossa jurisprudência, as nossas leis estão buscando realmente a dignidade da pessoa, que ela se sinta bem sendo quem ela é. E a gente está aqui para que isso se torne uma realidade, não só um direito abstrato. E que isso seja, sobretudo, respeitado, porque você se reconhece e quando o outro te reconhece, você acaba até tendo a autoestima melhorada. Isso acontece com os assistidos, eles retornam muitas vezes para dar essa satisfação, olha, a vida mudou. Com certeza, até porque a gente não vive numa ilha isolada, né? Então a nossa percepção enquanto ser social, passa por essa nossa relação com os outros e essa retribuição, esse carinho dos assistidos é muito especial, principalmente quando a gente está no interior, que eles realmente voltam e agradecem. Então é uma coisa muito gratificante e é muito bom poder contribuir nesse aspecto para a população. Bom, muito obrigada. A gente passaria muito mais tempo conversando sobre esse assunto e a gente vai ter oportunidade de tirar outras dúvidas. O Conexão Cidadã está só no comecinho, a gente ainda tem muito conteúdo para compartilhar. Bom, defensora, então a gente vai fazer uma rápida pausa, porque daqui a pouquinho a gente volta. Cristiane Marques, diretora da ESDEP, a Escola Superior da Defensoria Pública, continua com a gente e daqui a pouco, no nosso próximo momento, na sequência, vamos falar sobre homeschooling. É já já. Homeschooling é um termo em inglês que quer dizer educação em casa, dentro de casa, assim como home office quer dizer trabalho em casa. Esses dois comportamentos foram bastante difundidos no Brasil, especialmente desde o início da pandemia. Foram algumas das mudanças de comportamento mais observadas entre os brasileiros. Mas essas práticas já são relativamente antigas em outros países. Bom, se trabalhar para um adulto dentro de casa é difícil, imagine para uma criança ou um adolescente estudar dentro de casa sem aquele convívio social. A questão traz diversas dúvidas e algumas polêmicas. Chegou a hora do olhar da Defensoria para te ajudar na construção da redação. Bom, neste bloco, a defensora Cristiane Marques vai dar ideias de argumentos que podem fundamentar a sua redação, caso o tema seja algo relacionado ao homeschooling. Então, eu já vou sair de cena e a palavra está com você. Tchau! Então, pessoal, primeiro, antes de abordar o tema, é sempre bom ressaltar e relembrar que, para a construção de uma redação, no primeiro parágrafo, normalmente você faz uma introdução sobre o assunto, demonstra um conhecimento sobre a matéria. Depois, você pode gastar 1 ou 2 parágrafos não se posicionando, mas colocando argumentos contra e depois mais 1 ou 2 parágrafos colocando argumentos a favor. E no final, a conclusão. Então, assim, é importante não usar gírias, ter cuidado com a linguagem coloquial. A gente tem usado muito aplicativos e conversas e a gente fala abreviado, mas isso numa redação de Enem não pode aparecer. Então vamos lá, supondo que o tema seria homeschooling, primeiro é importante você falar sobre o que é o homeschooling. O homeschooling, ele não se trata apenas da educação das crianças assistirem aula em casa, não é isso. Homeschooling é quando a criança não tem qualquer vínculo com uma instituição de ensino e são os pais
que fazem que são responsáveis por toda a educação, desde elaborar material que a criança vai ler, o que ela vai estudar. Então, assim, fica 100% a cargo dos pais e essa criança não tem nenhum acompanhamento de uma instituição de ensino. É importante falar que essa prática já foi permitida no Brasil antes da Constituição de 88, mas que após muitas lutas pela implementação da educação obrigatória para o Estado, essa prática se tornou proibida e a educação é um dever do Estado. Então, falando agora, a gente já falou um pouco o que é o homeschooling, que é essa educação no lar, quando os pais assumem a obrigação. Já falou que isso já foi possível no Brasil antes da Constituição de 88, mas que hoje não é mais possível. E agora a gente vai falar os argumentos contra o homeschooling, para depois falar os argumentos a favor. Contra o homeschooling tem a nossa legislação. Como eu já disse, atualmente não é permitido. A Constituição estabelece que é dever do Estado a educação das crianças e dos adolescentes. A educação obrigatória vai dos 4 aos 17 anos, então nessa faixa etária é obrigatório que a criança frequente uma instituição de ensino. Isso está também na Lei de Diretrizes e Bases da Educação e no ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que fala que é a obrigação dos pais matricular os filhos em uma instituição de ensino. Além disso, argumentos de ordem mais valorativa e moral ponderam que a escola não é apenas um local que a criança ou adolescente vai, em que vão ensinar e ela vai aprender. A escola é também um espaço de socialização, de convivência, onde as crianças e os adolescentes vão aprender a seguir regras, convivendo com pessoas diferentes dela própria, contextos diferentes. E essa diversidade vai instigar nela, vai fazer que ela aprenda a respeitar as diferenças da singularidade de cada ser humano e a igualdade de direitos de cada um. Então, além de todas essas questões, os nossos tribunais superiores já se posicionaram sobre a matéria, dizendo que não é possível homeschooling no Brasil atualmente, pois não há uma legislação que discipline a matéria. Já os argumentos a favor do homeschooling vão exatamente na questão da falha do sistema escolar, das escolas atuais, passam também por argumentos como a violência das escolas e se fundamentam que seria um direito dos pais de escolher como educar seus filhos. E aí nisso vai também muitas questões religiosas, porque há algumas religiões em que as famílias preferem educar seus filhos. E eles argumentam também que o Estado não tem legitimidade para impor essa obrigação de escolher como educar os filhos. Isso seria um direito individual dos pais. E aí eles fundamentam que se os pais puderem escolher como educar seus filhos, eles vão poder investir mais ainda nessa educação. E citam também que já é uma prática feita em mais de 60 países pelo mundo. E com base nisso, hoje, atualmente, no Brasil, já há várias famílias, centenas de famílias, que fazem essa prática do homeschooling, mas eles enfrentam problemas na justiça, porque, como eu falei, não é uma prática permitida. Então, eles buscam o poder judiciário para conseguir validar esse processo de educação em casa. Mas alguns juízes, os tribunais superiores não admitem, alguns juízes têm admitido desde que estabeleça uma obrigação que o poder público reconheça o ensino que essa criança está recebendo. Então é um risco que as famílias assumem, mas não é algo pacífico no nosso contexto. E aí então, após você fazer todo esse caminho na redação, falando os argumentos, introduzindo, falando os argumentos contra, que é a nossa legislação, posição dos tribunais superiores, a escola não apenas como um lugar para aprender, mas também um lugar para aprender a socializar, a conviver. Aí depois fala os argumentos contrários, o direito dos pais de escolher como educar seus filhos, a liberdade individual, moral e religiosa, as escolas públicas terem problemas. Outro argumento muito utilizado também é a questão de já haver a escola privada. Então, eles argumentam que seria como escolher entre escola pública, escola privada ou homeschooling. Não seria algo tão diferente do que se já é praticado hoje. E o fato de já ser feito em vários países. Então, você apresentou esses argumentos e você vai concluir.
Eu sempre aconselho a não se posicionar. O importante não é você se colocar diante do tema, mas mostrar conhecimento sobre o tema. Então você pode encerrar uma redação desse tipo falando que a discussão sobre o homeschooling aborda temas de diferentes dimensões, como direitos, políticas públicas, projeto de sociedade e valores morais e religiosos. Hoje, atualmente no Brasil, a posição predominante é de que o homeschooling não é uma prática permitida, mas que é importante ficar atento aos debates, pois está sendo cada vez mais discutido, inclusive já há projetos de lei no Congresso e no Senado pedindo a regulamentação dessa matéria. Então aí você mostrou que sabe o que é o tema, conhece os argumentos e não precisou se vincular a algum posicionamento. E esse é o caminho para uma boa redação no Enem. Nossa, eu adorei a abordagem, muito obrigada por essa aula. Agora a gente já está se aproximando do finzinho, da última parte do nosso Conexão Cidadã. Então chegamos àquele momento de tirar todas as dúvidas sobre direitos e deveres. É o nosso quadro Se Liga na Lei. Eu já tenho aqui algumas perguntinhas que sempre chegam pra gente na comunicação da Defensoria. Eu vou fazer a primeira pergunta para a defensora Cristiane Marques agora, porque tem até a ver com o tema que a gente abordou já aqui sobre homeschooling, educação. Aí eu pergunto, agora trazendo a história, a questão da educação para quem tem deficiências ou até convive com o transtorno do espectro do autismo. Escolas podem se recusar a receber um aluno, um menino, menina, uma criança, um adolescente que tenha, por exemplo, autismo? Não pode haver essa recusa. Há a lei disciplinando a matéria que determina que as escolas, tanto da educação infantil quanto no ensino médio, educação básica, são obrigadas a aceitar o aluno e, se for necessário, os pais podem até solicitar um acompanhamento especial para essa criança. E é importante falar também que, além de não poder recusar o aluno e dos pais poderem solicitar esse acompanhamento, a escola não pode cobrar nada a mais por isso, porque é um direito da criança e é uma política de inclusão social, porque faz parte, tanto para a criança que sofre do transtorno do espectro autista, conviver com outras crianças é bom para estimular o seu desenvolvimento e para as outras crianças aprenderem a conviver com a diferença. Então é uma política de inclusão e as escolas não podem recusar esse aluno. Perfeitamente. A próxima perguntinha que eu tenho aqui fala sobre a criança que precisa ser matriculada e aquela família precisa que seja perto de casa. É um direito dessa família, dessa criança, estudar realmente numa escola pública perto da sua casa? Sim, é um direito. O Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece que a criança deve estudar e essa escola deve ser preferencialmente perto do seu domicílio para facilitar o deslocamento da criança, a rotina dos pais. O Estado, a legislação procura facilitar a educação. Então é um direito da criança estudar na escola mais próxima da sua casa, sim. E agora eu vou fazer uma pergunta que tem a ver tanto com a educação quanto com algo que a gente viu acontecer muito na pandemia. Foi a necessidade dos alunos de receber a alimentação escolar, a merenda escolar, mesmo não podendo frequentar as escolas. O que se tem para balizar, para referenciar as decisões e os municípios têm que cumprir? Olha, essa realmente é uma demanda que na nossa realidade ela é muito importante, porque a gente sabe que a merenda escolar é uma refeição importante no cotidiano de muitas crianças que frequentam a escola pública. Às vezes é a principal refeição do dia daquela criança. E o que se viu na pandemia foi que as escolas fecharam e as crianças ficaram sem essa refeição. Mas é uma obrigação continuar fornecendo a merenda escolar. A Defensoria já atuou nesse quesito. Por exemplo, no município de Paço do Lumiar, nós entramos judicialmente para que o município continuasse oferecendo a merenda escolar e isso foi garantido judicialmente porque é um direito da criança e um dever do Estado. E se acontecer de algum município não fornecer, as famílias podem buscar a Defensoria
quem pode contar com o núcleo, buscar o núcleo, ou aqui na Grande Ilha vem a São Luís, como proceder? As famílias podem buscar a defensoria, aí seria uma demanda, uma tutela coletiva, né? A gente buscaria garantir esse direito, que é um direito individual homogêneo, mas a gente entra judicialmente para que o Estado, no caso o município, se for educação básica, cumpra o seu dever de fornecer a merenda escolar. Eu vou mudar um pouquinho aqui o ângulo da nossa conversa. A defensora Cris, como a gente a chama carinhosamente, está à espera do seu segundo bebê. E isso me traz à mente aqui uma pergunta que já diz mais respeito às mulheres grávidas. Que direitos a mulher grávida, a gestante, tem, especialmente nesse momento de pandemia, em relação ao trabalho, a como trabalhar, se vai remotamente, se vai presencialmente, o que se tem hoje? Olha, isso é uma questão que está sendo muito perguntada, porque saiu uma lei recentemente que coloca as grávidas como grupo de risco e que determina que as grávidas têm o direito a trabalhar em home office, exatamente por serem grupo de risco. E apesar de existir uma lei muito clara nesse sentido, muitos empregadores têm colocado obstáculos para cumprir esse direito das gestantes. Então eles têm exigido laudo médico ou falado que não, que seria apenas no final da gestação. E a lei não estabelece nenhuma distinção desse sentido. É um direito das gestantes. E por quê? Porque nessa segunda onda da pandemia, o que se observou foi que a mortalidade das gestantes aumentou em 4 vezes. Já se fala atualmente dos órfãos da Covid, porque são aqueles bebês que sobreviveram, mas que as mães faleceram no parto. Então é preciso sim muita atenção e preocupados com isso se fez essa lei que garante à gestante o direito de home office durante a pandemia. Então, na sua avaliação, o que é mais necessário agora? Difusão de informação? Porque houve num primeiro momento a ideia de que para as grávidas o cenário não era tão grave e agora já há uma mudança muito clara, como você acabou de comentar. Difundir a informação agora é o caminho? Exatamente, é o caminho, porque a gente sabe que muitos empregadores não vão querer colocar esse direito em prática, mas a gestante tendo informação, a gente circulando essa notícia do home office para as gestantes, vai garantir que esse direito seja implementado e que aquela gestante tenha confiança de exigir que seja cumprida a sua garantia. Muito obrigada pela sua participação. A gente vai encerrar esse bloco e o nosso Conexão Cidadã agradecendo a presença da Defensora Pública Cristiane Marques, diretora da Escola Superior da Defensoria Pública do Maranhão. Seja sempre muito bem-vinda e foi um prazer ter você aqui hoje. Prazer foi todo meu. Sempre que precisar pode chamar que nós estamos à disposição. Participe do Conexão Cidadã. Mande sugestões, dúvidas, elogios para o e-mail do programa. Anote aí, conexãocidadã.dpema@gmail.com. Participe também interagindo nas nossas redes sociais, @DefensoriaMA. A gente fica por aqui. Até o próximo encontro. Tchau, tchau.